Olá, turma. Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Hoje estaremos estudando mais um guia de aprendizagem, o guia de número 3. E este guia são para as turmas de oitavos, nonos e EJAs. Então, como nos outros guias, nós estamos estudando as biografias de pessoas que fizeram a diferença. Já estudamos sobre a Malala, sobre o Mahatma Gandhi e agora nós vamos estudar sobre Nelson Mandela. Iremos apresentar a história de vida de Nelson Mandela, principal líder político da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais na luta contra a opressão racial. Então, aqui é a foto do Nelson Mandela, para a gente identificar essa figura que foi tão importante para a humanidade, para a luta do povo negro e para fazer do mundo um país sem desigualdades e sem diferenças raciais. Então, nós vamos ver agora um pouco sobre a biografia, ou seja, a história de vida de Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela foi o principal líder político da história da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. Também conhecido como Madiba, ele lutou durante grande parte de sua vida contra o regime racista e segregacionista do apartheid na África do Sul. Em decorrência dessa luta, foi preso e mantido em cárcere por 27 anos. Então, pessoal, por conta da sua luta, que foi uma luta justa, contra a opressão racial, contra essa separação, essa segregação entre negros e brancos, ele foi preso por 27 anos. Então foi uma prisão injusta e que o mundo todo ficou indignado com a situação que acontecia na África do Sul, com essa figura que ficou tão importante por ter abdicado uma parte da sua vida, ter deixado uma parte da sua vida de lado em defesa da luta contra a opressão, contra a separação entre negros e brancos na África do Sul. Nascido em uma família da aristocracia nativa da África do Sul, em 1918, Mandela teve uma formação intelectual influenciada tanto pela herança cultural europeia quanto pela africana. A partir da década de 1940, passou a atuar no Congresso Nacional Africano, CNA, partido político sul-africano, que lutava pelos direitos dos negros no país e contra a política segregacionista do apartheid. Nos próximos slides nós vamos entender o que é o apartheid. Ele surgiu justamente na África do Sul, onde Mandela atuava enquanto político, em defesa aí de uma sociedade melhor. Então, o apartheid, ele significa o quê? Significa separação. E essa separação, ela vai separar os brancos dos negros, e os negros vão viver em uma situação de miséria, em uma situação bem pior, bem ruim, dentro do próprio país. Então, aqui nós temos o mapa da África, do continente africano, e lá na pontinha embaixo vocês podem perceber que fica o país África do Sul, que é onde atuou Nelson Mandela, que é onde existiram esses acontecimentos acerca do apartheid, essa luta em defesa do povo negro. Aqui nós podemos observar uma fotografia, desse lado aqui, do meu lado esquerdo, nós vamos ter duas mulheres, senhoras brancas, olhando para o lado, e aqui do meu lado direito nós vamos ter um homem e uma mulher de cor negra. Então a gente percebe nessa fotografia que esse grupo de pessoas estão separados pela cor da pele, um está do lado e o outro está do outro. E isso não está acontecendo por ser coincidência, não. É porque naquela época negros e brancos
não poderiam andar juntos. Negros e brancos não poderiam sentar no mesmo lugar. E os negros nessa sociedade, eles ficavam com o pior lugar. Eles ficavam com a parte ruim, né? Eles eram maioria no país deles, na África do Sul. O número de habitantes da população negra era maior, mas eles eram oprimidos, né? Eles viviam de maneira ruim, eles viviam na miséria, eles não tinham direitos civis, né? Não tinham direito de andar normalmente na rua, eles não poderiam ir a todos os lugares, a todas todos os bares e restaurantes da cidade. Tinham que ir apenas em lugares que fossem específicos, né, para pessoas negras. Se fosse pegar um ônibus, eles não poderiam se misturar com as pessoas brancas, eles teriam que se sentar no fundo do ônibus, e as pessoas brancas sentavam na frente. Então, sempre eles eram prejudicados. E isso era uma contradição. Por que uma contradição? Porque eles eram uma maioria e os brancos eram uma minoria, e essa minoria branca era a que mandava, né? Era a que subjugava, era a que dizia o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Quer dizer, não havia um diálogo, não existia um diálogo com a comunidade negra. Era simplesmente, ela era deixada de lado. O apartheid foi a consolidação institucional, através da legislação, de uma prática de separação entre brancos de origem europeia e negros do continente africano, que vinha ocorrendo desde o processo de colonização da região, principalmente por parte dos colonizadores protestantes de origem holandesa, os boerês ou africanderês. O apartheid consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Nacional Afrikaner chegou ao poder. Uma série de leis foi promulgada, negando aos negros, que constituíam a esmagadora maioria da população, direitos sociais e políticos básicos. Então, pessoal, mesmo sofrendo essa situação de opressão, né, de não poder ter os melhores lugares, de não ter uma qualidade de vida, né, a comunidade negra, ela não baixou a cabeça, ela não ficou só se lamentando e ela não foi esmagada, né, podemos dizer assim, mas ela foi à luta, ela resistiu, ela participou de manifestações, né, foi à rua cobrar seus direitos, mostrar para o mundo que aquela situação não é digna para nenhum ser humano, né? E aqui vocês podem ver nos cartazes que a gente, nessa figura, Free South Africa, né? África do Sul livre, em inglês. Então, é para denunciar essa situação em que vivia o povo da África do Sul. Então, foram pessoas que foram para as ruas, arriscaram suas vidas, algumas delas morreram, né? Outras, como o próprio Nelson Mandela, passou 27 anos preso, ele foi condenado à prisão perpétua, mas o mundo todo estava de olho, né, naquela prisão, que não foi uma prisão justa, e 27 anos depois, mesmo tardiamente, ele foi solto. E aqui, gente, a gente pode perceber que nesses movimentos, né, em defesa dos negros, né, em defesa de uma sociedade mais justa para o povo negro, a gente percebe que existiram vários grupos, né, tanto os grupos que defendiam a violência, né, para acabar com essa opressão do povo negro, como grupos que defendiam o diálogo, a paz, que eram os chamados pacifistas, né, que não queriam pegar em armas.
Aqui nós podemos ver outra imagem, né, de pessoas se rebelando, né, questionando essa sociedade, indignadas, né, com esta situação, a situação em que vivia o povo negro, né? O objetivo era realizar uma segregação. Segregação também significa separação total entre brancos e negros, impedindo os últimos de frequentarem os mesmos espaços públicos que os brancos, negando a eles o acesso à maior parte das terras cultiváveis do país e às riquezas naturais. Nas cidades, guetos que mais pareciam campos de concentração foram criados para isolar os negros, sendo ainda obrigados a portarem credenciais que garantiam ou não a deslocação pelo espaço urbano. Caso o negro não tivesse de posse de uma dessas credenciais ou fosse pego pelas forças policiais em locais proibidos, ele estava sujeito a ser encarcerado. Então, essa era a situação do negro na sociedade da África do Sul. Ele não poderia andar livremente pela cidade. Ele não poderia ter posse de terra, né? Ele tinha que viver aonde? Viver em guetos, viver escondido. Viver em gueto é o que? Viver separado do resto da cidade. Então, para ele, só restava o quê? A miséria. E, além da miséria, ele era impedido de fazer as mesmas coisas que os brancos faziam, de andar nos mesmos lugares que os brancos andavam. Então, ele precisava portar uma chamada de credencial, né, que permitia ele estar andando, né, naquele lugar. Então, ele era um verdadeiro prisioneiro do seu próprio país. Era uma situação triste, né, que nenhum ser humano merece viver desta maneira. A luta armada resultou em vários atentados a instalações públicas, como usinas hidrelétricas, mas também causou uma violenta reação das forças governamentais. Diversos militantes do CNA foram presos, dentre eles Nelson Mandela, que foi condenado no julgamento de Rivônia à prisão perpétua em 1964. Então, Mandela foi preso, né, em 1964, justamente por participar desses movimentos em defesa do povo negro, né, contra esse apartheid, contra essa separação. Aqui nós temos uma imagem de um protesto, né, contra as leis do livre trânsito, em 21 de março de 1960, o qual acabou em tragédia, matando 69 manifestantes e ferindo 180. Então, as pessoas aqui estavam protestando pelo seu direito, né, o direito de não ter que ficar mostrando credenciais, o direito de poder andar nas ruas, né, e não ser abordado por policiais. Essa manifestação ela foi pacífica, né? Mais de 20 mil pessoas foram se manifestar e a polícia, ao invés, né, de dispersar a população, foi agir de maneira violenta, causando aí 69 mortes e ferindo 180 pessoas. Ao mesmo tempo, uma onda de violência, marcada principalmente por chacinas nos bairros negros, aumentou a dificuldade de se realizar uma transição menos conturbada. Foi nesse cenário que Nelson Mandela foi eleito presidente do país, em 1994, após uma expressiva vitória nas urnas, o que o levou a governar a África do Sul até 1999. Em 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela atuação política no processo de transição e de luta pelos direitos da maioria negra sul-africana. Então, pessoal,
Nelson Mandela, ele foi eleito presidente, né, do país em 1994. E ele foi eleito no momento, né, de dificuldade, no momento de transição. O que é a transição? É mudança, é a mudança de uma sociedade que estava dentro de um modelo de apartheid, que a gente já conversou, que é a separação, que é o negro não ter direito nenhum. E essa sociedade ela estava mudando. E como essa sociedade estava mudando, quando Nelson Mandela coloca-se como presidente, ele ganha nas urnas, né, com expressiva vitória, o que levou ele a governar a África do Sul, certo? Além dele ter governado a África do Sul, ele também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, pela atuação política no processo de transição e de luta pelos direitos da maioria negra sul-africana. Então aqui ele recebendo o prêmio Nobel da Paz, né, um prêmio justo pelos seus feitos, pela sua história, pela sua garra, pela sua coragem, né, que foi um homem que sofreu, né, na política da minoria branca na África do Sul, mas nunca falou de separar os negros dos brancos, nunca falou que os negros têm que oprimir os brancos. Pelo contrário, ele é a favor do quê? Ele é a favor da união, ele é a favor que se tenha um diálogo, que se respeitem as culturas, ele é a favor de que todo mundo tem que ter a sua cultura, a sua religião, né? E que as pessoas elas precisam aprender a conviver. Aqui é uma foto do Nelson Mandela, mais jovem, né? Que desde jovem ele sempre foi um ativista em defesa das causas do povo negro. E essa foto aqui é interessante a gente observar, né? A juventude, né, dele que foi marcada por esse processo aí das lutas. Aqui essa foto é uma foto do casamento dele, né, que em 1958 ele se casou com a sua segunda esposa, Winnie Mandela, na foto no dia do casamento. Seu casamento durou até 1992 e deixou 2 filhas. Em 1991, casou-se com a viúva do presidente de Moçambique, Graça Machel. Em 1962, a polícia invadiu os escritórios do ANC, na cidade de Rivônia. Deteve vários de seus membros e descobriu um diário de Mandela, intitulado Operação Maibui, no qual foram coletados seus planos de luta guerrilheira. Esses lençóis o levam direto para a prisão. 18 anos na Ilha Robben, na cidade do Cabo, sob a pena de prisão perpétua, que tornaria o mais famoso prisioneiro político do século XX. O prisioneiro número 46.664 seria seu símbolo. Aqui é a foto do Mandela com a família dele. Quem tiver a oportunidade de assistir alguns documentários que tem no YouTube sobre a vida do Mandela, vai perceber que ele valoriza muito a família. Apesar de ter tido muitos casamentos, mas ele gosta muito dos filhos, que eu acho que por conta dele ter se distanciado muito da família na juventude, porque ele tinha que ir para as lutas, né, organizar o povo negro, mas ele sentia falta também da sua família. E já na velhice, ele fala das filhas e dos netos com muito carinho, né? E tem um dos documentários, que inclusive eu assisti, ele aparece na sala sorridente dizendo que gosta muito da casa cheia, adora a minha casa cheia, cheia de crianças, cheia de netos. Então é uma pessoa que ele se sente bem em estar com os seus, com a sua família. Essa aqui é uma foto de Nelson Mandela com a rainha da Inglaterra. E ele foi uma figura que foi recebida por várias personalidades do mundo inteiro, por várias pessoas famosas, reis, rainhas, presidentes dos Estados Unidos,
né? Tem fotos que eu não coloquei aqui dele com Bill Clinton, né, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos. Então ele foi uma pessoa que ele tinha trânsito, né, nesse espaço internacional, justamente por sua luta, justamente porque ele era um símbolo da resistência do povo negro. E essa foto aqui é a foto do enterro dele. Ele morreu em 2013. Eu não sei se vocês acompanharam os noticiários, alguns eram talvez bem jovens, mas eu acompanhei os noticiários e o povo da África do Sul ficou bem comovido com a morte dele. Muitas pessoas na rua chorando, milhares e milhares de pessoas na África do Sul acompanharam, né, o enterro dele. Então foi um momento bem emocionante, muito emocionante mesmo, de você ver que o povo de fato sentia como se fosse alguém, né, muito querido, né, alguém da sua própria família que morreu, porque ele deu a vida, né, para tornar aquele país um país melhor. Então a atividade de vocês, né, a gente vai só comentar aqui para que vocês possam fazer a atividade de maneira correta, né, e bem orientados. Antes da gente começar a ler as perguntas, eu gostaria de falar para vocês que a atividade é para copiar pergunta e resposta no caderno. Isso tem nos textos que eu envio junto com guias de aprendizagem, né? Eu falo para vocês quando me perguntam no WhatsApp e tem gente que ainda não entendeu. É pergunta e resposta no caderno, gente. Eu não quero que faça no papel, né? Então vamos prestar atenção e ter cuidado com isso. E quando for me contactar no WhatsApp, perguntem mesmo, que eu não recebi nenhuma pergunta. Eu só recebo, a única pergunta que eu recebo é essa: tia, para copiar? Então pergunte coisas do texto, dúvidas. Tia, achei interessante isso aqui, professora, diga isso aqui. Eu acho que esse espaço também é para isso, ok? Então, na primeira pergunta, quem foi Nelson Mandela? Então, no texto, né, vocês vão ver que, inclusive apresentei aqui no slide, né, que foi o principal líder político da história da África do Sul, né, e tem mais coisas lá que vocês podem complementar na resposta. O que foi o apartheid? Então, o apartheid, ele significa o quê? Em africanês significa separação, né? Então é a separação racial que ocorreu na África do Sul a partir de 1948, o qual privilegiava a elite branca do país, que perdurou até as eleições presidenciais de 1994, ano em que ascendeu ao poder Nelson Mandela, o maior ícone da liderança da África do Sul. Então, pessoal, o apartheid é isso, é separação. Então, tem no texto de vocês, vocês podem pesquisar também em outras fontes, na internet, fica à vontade, tem muita coisa, muito material interessante sobre o apartheid e vocês não vão perder, vão só ganhar conhecimento. Terceira questão: qual cenário Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul? Então, como eu já falei sobre o apartheid, né, que o apartheid ele durou até as eleições de Nelson Mandela em 1994. Então, o cenário foi esse. Uma sociedade que estava saindo do apartheid, né, e entrando numa nova era, numa nova situação, né? Não estava mais existindo essa questão da separação entre negros e brancos. Essa sociedade, ela estava querendo mudar. Era difícil? Era, lógico, porque todo início, né, como se diz, uma transição, nunca é fácil. E o Mandela, ele teve muitas dificuldades, né, para poder governar numa sociedade que ainda tinha
resquícios, ou seja, ainda existia um pouco do apartheid nela. Quarta questão: por qual motivo Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Então, vocês perceberam nos slides, né, e no texto que vocês receberam, que esse Prêmio Nobel da Paz ele é um prêmio extremamente importante, né, dado a pessoas que fizeram algo grandioso na sociedade, que promoveram a justiça, que promoveram a paz, né? Então ele foi uma pessoa que promoveu tudo isso, né? Justiça, paz, lutou pelo povo negro, lutou por uma sociedade sem discriminação, né? Ele era contra qualquer tipo de discriminação. Então eu gostaria que vocês elaborassem de maneira melhor essa resposta, ok? Então vamos lá. O próximo texto fala de um poema Invictus. Esse poema ele inspirou Nelson Mandela a cumprir de cabeça erguida seus mais de 27 anos de prisão. Então é um poema que foi escrito em inglês, né, mas é de William Henley e a tradução é de Zezé Weiss. Do fundo desta noite que me envolve, negra como um eterno e espesso breu, agradeço aos deuses, quaisquer que existam, por minha alma que não se subjuga. Sob as garras cruéis das circunstâncias, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamento, e mesmo sangrando, mantenho minha cabeça altiva, ereta. Para além deste tenebroso oceano de tormentas, onde só se vislumbra o horror das trevas, sequer as ameaças terríveis do tempo. Jamais me amedrontam, nem me martirizam. Não importa quão estreita seja a fresta, nem quão repleta de castigos a sentença. Eu sigo sendo mestre do meu destino e sigo sendo o capitão de minha alma. Então, vocês podem encontrar essa poesia nesse site aqui que eu coloquei, www.chapuri.info, literatura, e quiserem olhar, tem uma rima aqui, né? Sigo sendo, tem um sido aqui, mas vocês estão entendendo que foi um erro de digitação do próprio site. Então, pessoal, esse poema vai falar da história, né, da vida de uma pessoa que lutou, né, de uma pessoa que não baixa a cabeça para as dificuldades, que não se lamenta, né, que mesmo com os problemas da sua vida, ele vai e segue em frente. Então é um poema muito bonito. E esse poema também inspirou um filme chamado Invictus, né, que é o mesmo nome do poema. E nesse filme, né, ele começa contando um pouco o contexto social da África, onde mostra Nelson Mandela sendo solto da prisão e depois de um tempo sendo eleito presidente da África do Sul. Na sequência, ele inicia o seu mandato e percebe o quanto o país ainda está dividido pelo apartheid e também nas diversas dificuldades econômicas e sociais pelos quais estão passando. A primeira ação de união de Mandela se dá dentro do seu próprio gabinete, onde ele coloca a sua equipe de negros para trabalhar com o pessoal do antigo presidente, que eram brancos, incentivando a tolerância e o perdão para que poder passar uma imagem positiva para a população. Ao ir a um jogo de rugby e conhecer a seleção nacional, ele percebe o quanto este jogo ainda é um símbolo do apartheid, onde somente os brancos torciam para eles e os negros torciam pelo time adversário, somente para contrariar. Então, esse filme fala de um fato real, né, que aconteceu com Mandela quando ele assumiu a presidência da África do Sul, em que ele tentou unir
o povo branco com o povo negro. Ele não tentou separar como já haviam feito com os negros no passado. Ele tentou unir. E esse filme, que é interessante, ele tem tudo a ver também com essa poesia que a gente acabou de ler. Porque, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né, apesar de ele estar tentado a também colocar o povo branco de lado, não. Ele tentou transformar, né, ele tentou mudar e transformar a sociedade sempre de cabeça erguida, sempre de forma corajosa, né, sempre demonstrando muita coragem, muita bravura nas suas ações. Então esse filme vai tratar disso, vai tratar dessa vontade dele de juntar, né, os brancos com os negros, né, para fazer uma nação livre, né, que é a nação da África do Sul. E ele fez isso não só, né, não discriminando os brancos, né, dentro do seu governo, mas como também fez isso com o jogo de rugby. Porque o jogo de rugby é um jogo que é um jogo nacional da África do Sul, que o povo lá joga. Só que esse jogo só era jogado pelos brancos. Bom, qual é o jogo nacional do Brasil? É o futebol. Mas o futebol, todo mundo joga futebol, né? Não existe separação entre brancos e negros. É um jogo nacional. Já o rugby, não. O rugby é um jogo que é típico europeu, né? E ele era tido como o jogo do país porque quem comandava lá eram os brancos. Quando o Nelson Mandela tomou o poder, né, virou presidente, ele, ao invés de acabar com o rugby, porque era uma expressão ali do povo branco, ele simplesmente fez o contrário. Ele fez com que as pessoas, os negros, torcessem pelo time, né? Torcessem pelo rugby da África do Sul, né? Assim, ele resolve usar o rugby como estratégia para tentar unir o país. Ele convoca para uma reunião o capitão do time Pienaar e demonstra quais são as suas intenções e começa a motivar e ganhar a Copa do Mundo. Depois disso, eles intensificam os treinamentos à medida que Mandela também trabalha cada vez mais em busca de incentivos internacionais. Uma última medida do presidente antes do início da Copa para unir a torcida negra ao time de rugby é fazer com que eles participem de campanhas juntos com as comunidades, ensinando crianças carentes a jogar. Depois disso, começa a Copa do Mundo de rugby e o time da África do Sul ganha jogo a jogo, antes de se tornar campeão. Então, gente, foi muito lindo esse momento, né? Porque a intenção do Nelson Mandela era unir o povo, tanto branco quanto negro, a partir do rugby, a partir desse jogo de rugby. E as pessoas começaram a perceber que era preciso uma unidade, que era preciso uma união. Então ele incentivou as pessoas a torcer pelo seu país, né, principalmente o povo negro. E em troca ele pediu, né, e colocou como necessidade para os jogadores de eles fazerem campanhas de solidariedade a crianças carentes, né, e ensinar essas crianças carentes a jogar. Então foi uma troca. E foi bem interessante porque nesse processo todo, na Copa do Mundo de Rugby, o time da África do Sul ele ganha de uma maneira suada, né? Não foi fácil eles ganharem o jogo, mas quando eles ganham esse jogo, né, foi uma maneira de dizer que a África do Sul estava mais unida, né, que as pessoas estavam mudando. Então foi bem interessante esse processo. A atividade é sobre a poesia, né? Também a mesma orientação, copiar pergunta e resposta no caderno. Primeira questão, leia atentamente a poesia e explique por que ela se trata de uma pessoa que luta por um mundo melhor. Então,
vocês podem retirar partes do texto, né, para poder exemplificar, mas eu gostaria que vocês tirassem uma parte do texto que explique a pergunta, né, mas explique também essa parte, não só retirar, né. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, não precisa colocar o meu exemplo, eu quero que vocês tentem fazer só. Na poesia diz: nunca me lamento, e mesmo sangrando, mantenho minha cabeça altiva, ereta. Neste trecho ele fala de nunca reclamar. Mesmo com dificuldade, ele segue na luta. Dessa forma, quem luta por um mundo melhor, segue firme, apesar dos problemas. Então, esse trecho ele vai falar que ele não é de se lamentar, né? Fica de cabeça erguida, vai para a luta. Então, é uma pessoa que está querendo um mundo melhor, não é uma pessoa que não se lamenta, ela vai lá, faz a diferença, né? Ela não reclama, só reclama, ela age, né, para transformar a sua realidade e a realidade dos outros. Segunda questão: pesquise no dicionário ou na internet as palavras em negrito. Então, vocês vão pesquisar essas palavras, que é subjuga, circunstâncias, martirizam e destino, que são palavras que fazem todo o sentido, né, no texto, certo? Então, vocês podem pesquisar na internet, no Google, podem utilizar de dicionário, né? Pode, se conseguir ver o contexto da palavra na própria poesia, entender como é que aquela palavra está sendo, o sentido dela está sendo na poesia, você também pode colocar aqui, ok? Qualquer dúvida, pode também me chamar no privado. Terceira questão: no trecho da poesia que afirma: nunca me lamento, e mesmo sangrando mantenho minha cabeça altiva, ereta. Explique com as suas palavras o que você entendeu desse trecho. Então, é o mesmo trecho que eu utilizei naquele, né, na primeira questão. O que é que esse trecho está tratando, pessoal? De nunca se lamentar, não é mesmo? Mesmo com problemas, né, mesmo sangrando, né, mesmo com dificuldade, mantenho a minha cabeça altiva, ou seja, eu não olho para trás, eu faço, né, eu ajo, eu mudo a realidade, eu tenho dignidade, né, eu quero transformar. Então, é isso que fala desse trecho. Então, coloquem aí com as palavras de vocês. Quarta questão: eu sigo sendo o mestre do meu destino. Como este trecho da poesia pode ter semelhanças com a vida de Nelson Mandela? Tem uma interrogação, viu, gente? Porque passou despercebido. Então, eu sigo sendo o mestre do meu destino. Como é que isto pode ser? Ter semelhanças com a vida de Nelson Mandela? Porque Nelson Mandela, ele escolheu estar na luta, né, contra o racismo. Então, o destino dele, ele nasceu na África do Sul, né, quando vocês forem ver o significado da palavra destino, que indica um fim ou resultado de uma determinada ação. Então, se ele já nasceu num país que tinha esse contexto, né, de separação, ele nasceu na comunidade negra, ele é, né, negro, então ele sentiu na pele toda a opressão, todos os problemas, todas as questões. Ele podia muito bem ser vítima, né, assim, eu sou coitado, eu sou uma pessoa que sofreu muito. Não, ele foi o contrário, né, ele deu uma reviravolta no seu destino, virou mestre do seu destino, né, e foi lá lutar e ser protagonista. O que é ser protagonista? É ser o principal na sua história, né? Tanto que ele virou uma das figuras mais importantes do mundo. Ok, pessoal? Então, nós terminamos por aqui nosso guia de aprendizagem 3. Espero que tenha sido uma aula proveitosa.
Espero que estejam todos bem, né, se cuidando, usando máscara, né, não é para usar máscara abaixo do nariz, não é para botar a máscara no bolso, depois botar a máscara só quando for na loja, não, é para usá-la, é para usar ainda álcool em gel, né, lavar bastante as mãos, que nós estamos ainda, né, numa batalha contra essa doença. Espero que todos se cuidem, para que possamos retornar logo, logo para a escola. Um abraço e até mais.